Esperança, está começando mais um Altas Horas, hoje tão bacana que a gente recomenda você ficar aqui. A gente vai começar com ele, que é um médico, ao mesmo tempo um pensador e escritor, Dr. Drauzio Varela. Hoje aqui, Daniela Mercury, Lana Piovani, Detonautas, muita coisa aí, não perca, Altas Horas. E esse é um médico do Brasil, né? Tudo bem, Drauzio? Tudo bem, Sérgio. Sabe que hoje tem aqui o pessoal de medicina? É? Olha aí, ó, vários deles aqui. Muito bom. Beleza. Você era assim? Olha bem pra eles. Não, não era assim. Naquela época eu não usava assim, né? Já era careca. Já era careca? Já com 18 anos comecei a ficar careca. Aos 18? Aos 18. E acabou depressa, velho. Foi rápido? Eu aí quando analiso assim agora, eu acho que eu nunca tive cabelo. Tenho a impressão que eu nunca tive cabelo na vida. Ah, Drauzio, é tão legal você estar nessas séries do Fantástico, que eu tenho a impressão que as pessoas te encontram na rua e falam assim: ô doutor, por que cai cabelo? Doutor, por que eu tuço? Ô, doutor, a lágrima cai por quê? Deve ser uma coisa mais... Mais do que isso. Até no banheiro público você é interceptado. Assim. Ah, é? Não é? Doutor, olha aqui não, né? Doutor, é. Exatamente. Estou com um probleminha. Bom, o Drauzio, além de ser um excelente médico, também se revelou um excelente escritor. Eu acho que quase um documentário em livro, que virou um filme. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho a respeito dessa questão, de como apareceu a ideia de você transformar o Carandiru em livro, e se você tinha essa ideia de ficcionar o documentário das coisas que você viu. Não, nunca tive. Eu comecei a trabalhar no Carandiru em 1989. E o livro eu comecei a escrever em 1996, 7 anos depois que eu frequentava a cadeia. Na verdade, não comecei como um livro. Eu comecei fazendo... Porque eu escutava as histórias lá e vi que as pessoas tinham... Meus amigos tinham grande interesse nessas histórias. Quando eu contava, ficava todo mundo prestando atenção. Falei, vou pegar umas dessas histórias, escrever e publicar isso como uma coluna policial num jornal bem popular mesmo. Pode ser interessante, é uma coluna policial escrita por um médico. Mas quando eu comecei a escrever as histórias do Carandiru, eu comecei a ter necessidade de descrever a cadeia, porque você diz, ah, ele estava no pavilhão 9. O cara que está fora diz, o que é pavilhão 9? Né? Então, eu disse, mas como é que eu vou fazer? Toda vez eu vou ter que descrever um pedaço da cadeia? Eu falei, eu vou começar descrevendo a cadeia primeiro, como um exercício, depois eu vejo como é que eu faço isso. E, nesse processo de descrever a cadeia, eu percebi que, então, dava para fazer um livro sobre a vida na cadeia. Né? E a coisa que mais me inquietava, de como você confina os homens num espaço tão pequeno e a violência entre eles diminui, ao contrário de aumentar, como a gente imagina, fora da cadeia. Né? Bom, nós fizemos o seguinte, nós fomos procurar um ex-detento do Carandiru para ver quais as recordações que ele tem, e se lembrava também de você, que você foi uma pessoa, um homem que durante muito tempo ficou lá, e eu acho que a enorme maioria tem uma gratidão a você. Então vamos ver essa reportagem aqui. Oi, Serginho, é um prazer estar no seu programa. Eu sou Edivaldo e estive aqui no Carandiru por 20 anos. Eu vim para cá em 1978. Nós estávamos ainda no período da ditadura. Havia os presos políticos aqui no Carandiru. E eu cheguei um ano antes dos presos políticos serem libertados. E aí, quando foi em 79, teve anistia, foi todo mundo quase embora. Eu fui um dos poucos que fiquei aqui. Para sobreviver aqui, eu tive que lutar. Eu fui ferido de faca, né? Eu tive que brigar, né? No sentido... Porque a coisa era feia, não tinha escolha. Você não era ninguém, ninguém era ninguém. E o seu dia a dia era na base do que você era. Você sobrevivia se você fosse forte. Deitado sem dormir, em pé sem cair, sabe?
O dia da implosão foi uma coisa assim, muito interessante. Foi no dia do meu aniversário. Foi um presente que eu ganhei. Serginho, nós estamos aqui no que restou do Carandiru. Nós estamos diante do pavilhão 4, que era a enfermaria. Aqui o pavilhão 7, ali o pavilhão 9. Lá no canto o pavilhão 8, ali o 5 e aqui o pavilhão 2, onde nós vamos dar uma olhada lá, conhecer. Gostaria que você fosse conosco. Esses desenhos aqui eram para poder quebrar um pouco o clima do lugar. Então, a gente fazia desenhos para poder disfarçar o sofrimento. Aqui nós estamos caminhando para a Rua 10. A Rua 10 era o lugar onde eram feitos os acertos de conta, onde quem devia tinha que pagar. A maior parte das mortes que teve aqui no Carandiru geralmente aconteciam nas Ruas 10, por causa da dificuldade que o guarda tinha de ver acontecer a coisa. O pavilhão 9, ele virou uma lenda, porque era um pavilhão assim, de primário, onde todo mundo que chegava na Carandiru tinha que passar lá no 9. E era um pavilhão violento, sim, porque eram primários, né? Era um rapaz, era adolescente, o pessoal saía da adolescência, saía da FEBEM, vinha pra cá. Então, a coisa era complicada. E o massacre foi uma coisa que aconteceu um dia anterior, havia uma briga, uma confusão, e que podia ser controlada. Mas o diretor, no dia seguinte, chamou o choque, né, para parar essa briga. Com a rebelião, a violência aumentou muito mais. Porque depois veio o crack também, veio as drogas pesadas. Que até então só queimava-se fumo aqui, né? Só fumava maconha aqui nessa cadeia. Havia violência. Mas com a vinda do crack, aumentou muito mais. Que foi um dos fatores que concorreram para o massacre, foi a questão da droga. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Drauzio quando começou a questão da AIDS. As pessoas estavam morrendo que nem bicho aqui dentro, né? E houve a questão do contágio, que eu mesmo não sabia, não conhecia. Eu estava aqui aqueles anos todos que não tinha revista, não podia ter televisão naquela época, não podia ter rádio, era falta disciplinar. Então a gente não sabia. Começou a acontecer aqueles casos que vinham da rua, né? Pessoal que vinha, questão de droga. E aí as pessoas estavam morrendo que nem animal aí nos pavilhões e não se sabia o porquê. Porque aqui antigamente, você tinha um problema de saúde, você tomava uma facada ou qualquer coisa, eles te davam um comprimido desse tamanho assim, chamava Fórmula 4, que o governo produzia aí no laboratório. Então você podia ter o que fosse, eles te davam Fórmula 4. Fala, mas eu tomei uma facada. Ele falou, não, esse aqui é bom para facada. Ah, eu tô com gripe, esse também. Aí com a vinda do Dr. Drauzio, mudou toda a visão a respeito da questão de saúde, questão do trato com o doente, né? Eu não sei se o senhor se lembra de mim, Dr. Drauzio, mas eu sou o Edivaldo e naquela época precisei do senhor, acompanhei o trabalho do senhor, tenho uma admiração pela sua pessoa. E hoje, como cidadão, eu desenvolvo um projeto social, trabalho com população de rua, com egressos. Nós temos um trabalho na Barra Funda ali que tem sido muito útil para a sociedade. Isso foi também uma das coisas que eu aprendi com o senhor, com o seu trabalho aqui, foi servir ao próximo. E eu gostaria de agradecer ao senhor e ao Serginho pela oportunidade de estar aqui participando desse programa. Lembra dele? Lembro, sim.
forte, atarracado, lembro bem dele. Ele de vez em quando aparecia pela enfermaria ali. Ele estava cumprindo uma pena longa na cadeia. Você vê que tem alguns que saem fora do crime e não querem mais voltar, não é? É bem interessante isso. Inclusive é o seguinte, tem um telefone do SOS Carente, que ele faz parte, que é aqui em São Paulo 11 3612 3939. Para quem quiser ajudar, porque a gente foi verificar e acha que é um trabalho que vale a pena mesmo divulgar. E o que era esse F? Esse F4, eles falavam, eu não peguei isso, não cheguei. Devia ser um analgésico, né? Qualquer coisa assim. Servia para tudo, né? Uhum. Muito bem. Bom, vamos conversar com o Drauzio aqui. Eu queria saber um pouco dessa... Eu estou com uma dor aqui. Essa pneumonia aí, que está... Eu não conheço, não tenho experiência com isso. É uma pneumonia transmissível, provavelmente por um vírus pouco conhecido. Hoje não há mais possibilidade de você ter doenças que ficam restritas a um único local, não é certo? Como acontecia no passado. Hoje começa num local, as pessoas viajam, pegam avião, mesmo, né? Espalham pelo mundo inteiro, né? E essa coisa quando você acha que o mundo está assim, você acha que é uma coisa do equilíbrio? O que é isso? Como é que você pensa o aparecimento sempre de doenças novas e às vezes devastadoras? Nós vivemos num mundo que nós estamos em contato permanente com vírus, com bactérias, com micro-organismos aí. E esse contato, em geral, é um contato harmonioso. A gente vive bem com eles nos colonizam. Você sabe que nós temos mais bactérias no corpo do que o número de células? O número de bactérias no nosso corpo, vivendo na pele, no intestino, etc., é maior do que o número de células de um corpo humano. Então, esse equilíbrio, em geral, é harmonioso. Mas, de vez em quando, uma dessas bactérias, ou algum desses vírus, um desses micro-organismos, sofre uma alteração genética, uma modificação, e ele aí passa a representar um perigo. Isso vai ser inevitável, vai ser sempre assim. Daqui a 1000 anos, se nós estivermos na Terra ainda, vamos estar vendo emergir infecções novas, né? Uhum. Bom, vamos lá. Aqui, de vocês. Quem começa aqui? Bom, é o seguinte, a ciência médica, se a gente for analisar, ela nunca teve melhor, né? Pesquisando, descobrindo, inventando terapias novas. Só que o médico, a formação do médico é controversa. A gente vê, por um lado, bons médicos e, por outro, quem sabe até a maioria ruins, né? Então, eu queria saber qual o aspecto que você acha fundamental na graduação, ou seja, no que a gente tem que focalizar as instituições médicas para a formação desse médico humano envolvido nesse tipo de trabalho. Eu acho que são 2 pontos fundamentais, que, infelizmente, as faculdades de medicina negligenciam um pouco. O primeiro é que a gente, quando entra na faculdade de medicina, entra com o objetivo de curar a humanidade, não é? Você tem 17, 18 anos, você quer curar todo mundo que estiver doente. E a faculdade catalisa, de alguma forma, essa aspiração do jovem estudante e procura manter isso como se isso fosse uma coisa boa, quando não é. A primeira coisa que a faculdade de medicina tinha que ensinar é qual é o objetivo da profissão. Toda profissão tem que saber para que ela serve. Para que serve um médico? Qual é a finalidade? Serve para muitas coisas, mas qual é a finalidade fundamental da nossa profissão? Não é curar ninguém. Curar é um objetivo secundário da medicina. Nós temos aí infinidade de doenças que nós não conseguimos curar. Nós não curamos reumatismo, não curamos diabetes, não curamos hipertensão. A finalidade da medicina é aliviar o sofrimento humano. Essa é a finalidade do médico. A profissão serve para isso, para aliviar o sofrimento humano. E quando você começa a enxergar a medicina por esse objetivo, pelo objetivo de fazer as pessoas viverem melhor, sofrerem menos, a profissão adquire uma outra dimensão. E, além disso, o papel social do médico, né? Nós temos um compromisso com a sociedade em que nós vivemos. Não interessa se as outras profissões têm ou não têm. Muita gente diz, se o advogado não trata ninguém de graça, por que eu tenho que tratar? Não vem ao caso, a medicina não é advocacia. Não é melhor nem pior, é outra profissão, que tem outras características. E uma característica